Muito bem. Eu vou fazer uma experiência agora, que é gravar o meu próprio processo de tentar elaborar uma aula para uma turma IMO, uma turma de preparação para a Olimpíada Internacional de Matemática. Eu não sei o que que vai realmente sair dessa gravação, né? O que que vai realmente acontecer aqui. Mas a minha ideia, pelo menos, é que eu parta de um ponto onde eu não saiba nada, onde eu não tenha nenhuma ideia de um problema que eu vou fazer durante essa aula. Assim, eu tenho uma lista, eu tenho um tema, né? Tem uma aula pronta de alguém aqui de muitos anos atrás que eu vou simplesmente pegar os problemas e tentar fazer por mim mesmo. É claro que eu não monto a aula a partir de uma coisa que não seja um material já pronto de outra pessoa, não tem como, né? Ninguém faz isso da própria cabeça. Só os caras muito brabões de matemática mesmo podem fazer uma aula da própria cabeça, né? Enfim, eu sempre tiro de algum lugar, então eu arrumei aqui um artigo aqui, né? Numbers and Tables do Andrei Jorza, vou até dizer qual é o artigo, né? Andrei é A-N-D-R-E-I, Jorza é Jorza, aparentemente do MOP de 2002. Então, eu vou pegar alguns problemas, assim, numbers in tables é combinatória em tabuleiros com números, é basicamente problemas desse estilo, né? Então, eu estou em dúvida se eu pego os problemas que estão realmente resolvidos com solução escrita aqui e tento fazer assim para começar minha própria jornada nisso, né? Ou se de repente eu pego problemas que não estão resolvidos ainda, né? Porque todos eles têm uma fonte, eu sou capaz de encontrar a fonte. Bom, acho que eu vou fazer assim, eu vou seguir o artigo, vou fazer os problemas que ele começa usando como exemplos, enfim, qual a intenção disso tudo? A intenção, obviamente, não é gerar visualizações no YouTube, é simplesmente assim, de mim para mim mesmo, esse vídeo aqui, tá? É uma coisa assim, para me encorajar a produzir enquanto eu produzo, talvez. Talvez isso me faça pensar melhor, talvez isso me encoraje mais a preparar minhas aulas, não sei. Mas eu fiz errado aqui, calma. Eu tô querendo capturar eu lembro, tem um controle para. É Ctrl Alt Shift H. Aí ele esconde. Perfeito, ele esconde essa janelinha. Para mim é melhor. Melhor coisa. Agora eu dou um print aqui, eu consigo capturar a tela. Porque a janelinha estava ficando na frente do problema. Agora não está mais. Pronto. Então, o problema um é. Eu acho que eu vou até copiar o nome do artigo que eu estou tirando aqui para estudar, para ficar aqui. Eu vou copiar junto, né? Pronto. Aí deixa eu ir lá para a mesa. A mesa, cadê a mesa? Ih, cadê a mesa? Não sei cadê a mesa. Vai, volta para a mesa. Acho que. Eu espero que eu esteja. Estou compartilhando, né? Screen sharing, eu estou compartilhando. Eu espero que eu esteja compartilhando a tela certa, gente. Pera aí. New share. O próprio open board. Não, peraí. Open board, isso. Share. Eu estou shareando essa. Shareando é ótimo. Sharing. Shareando a tela é muito difícil. Saiu alguma coisa. Aí eu fiz aqui Ctrl V. Isso. Aí tá, deixa eu ver. Se eu consigo. Ih, arrasta aí a imagem, por favor. Oh, meu Deus. Agora arrastou. Pronto. Eu vou aumentar essa letra e ver se eu mesmo consigo ler, né? Consigo. Tá bom. Então, o problema diz o seguinte. Então, artigo aqui, ó. Andrei Jorza, do MOP 2002, diz assim, números inteiros, né? Ah, tem uma matriz retangular de números reais, Ctrl Alt Shift H para essa telinha sair daqui. Então, digamos que tem, sei lá, um tabuleirinho 2 por 3, né? Assim, e cada lugar vai ter um número real. Em cada linha, em cada coluna, a soma é um inteiro, sei lá.
Deixa eu forçar a barra aqui. 0406. 0703. Pronto. Aqui a soma é um, aqui a soma é um. Aqui eu queria que a soma fosse 2, então eu vou botar assim. É 0,9. Eu não botei nenhum negativo, né? Eu podia botar negativo, porque é a soma aqui vai ser 2. Aqui eu vou botar menos 2,9, porque a soma daqui vai ser menos 2 e daqui também vai ser menos 2. Pronto, para ficar variadinho, né? Não é uma coisa do tipo assim, só que grande e com todas as somas sendo inteiras, tá bom. Prova que todo não inteiro x pode ser substituído pelo piso de x ou pelo teto de x, de maneira que as somas por linha e as somas por coluna permaneçam iguais. Eu vou fazer o seguinte, uma vez que eu entendi o problema, eu acho que eu vou marcar aqui, para mim mesmo, não mais do que 15 minutos, porque se eu ultrapassar esse tempo, é, acho que começa a ficar muito cansativo o vídeo e eu não produzo muito. Acho que se eu botar aqui no pomofocus.io, um long break de 15 minutos, eu só não posso deixar o volume muito alto, porque senão o alarminho dele vai estourar os meus ouvidinhos, né? Tem esse detalhe também, mas acho que com 15 minutos ele vai me avisar quando passarem 15 minutos. Permite. E 15 minutos eu vou para o próximo problema, então eu vou dormir, porque neste momento são 22h24 da noite de 16 de julho de 2024, uma terça-feira, né? Um final de terça-feira aqui para nós. Eu quero provar que é possível colocar piso de x ou teto de x, de modo que as somas por linha e as somas por coluna permaneçam do mesmo modo aqui, com o mesmo valor, né? Tá bom. Aí o que que eu começo a pensar nesse problema? Não sei. Tem muitos jeitos de fazer essas alterações, né? Será que o método probabilístico aqui funciona? Porque, assim, a primeira coisa que eu pensei, né? Cada número que está x, você pode mudar para teto de x, ou você pode mudar para piso de x, né? Então, são duas escolhas possíveis de valores, né? Muito bem. Aí, o que que eu tenho aqui? Vamos supor que eu tenho m linhas e n colunas. Então, de quantas maneiras eu posso substituir, né? Quantos tabuleiros vão ter só os inteiros, que são do tipo teto de x ou parte inteira de x, né? São 2 elevado a mn tabuleiros, né? 2 elevado a mn tabuleiros. E é lógico que tem a possibilidade de que, se o x for inteiro, né? Se x for inteiro, então o que vai acontecer? Teto de x igual a parte inteira de x, que é igual ao próprio x, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se por acaso o número aqui, dentro da linha ou da coluna, dentro da casa, né? Se esse número dentro da casa for inteiro, então não importa qual seja a substituição que eu faça, a casa fica inalterada. Se não, o teto de x é diferente do x, e o x é diferente da parte inteira de x, e na verdade o teto de x menos a parte inteira de x vai ser exatamente igual a 1, né? Tá bom, tá legal. Beleza. Você tem 2 elevado a mn tabuleiros, né? Então, se eu olhar para uma linha,
Lembrando, gente, tá? Assim, isso aqui que eu estou fazendo não é uma aula de jeito nenhum. Eu não tenho a menor ideia de como se resolve esse problema, tá? É, eu queria tentar resolver. Então, você tem linha, essa linha tem como entrada, a quantidade de entradas, a quantidade de colunas, que é, portanto, n, né? Você tem uma linha, essa linha tem n entradas, certo? E aí aqui eu vou, essa linha tem n entradas, eu vou, deixa eu olhar quanto tempo ainda tem. 10 minutos e 55 para tentar esse problema. Depois, se eu não conseguir resolver, de novo, isso aqui não é uma aula, é um laboratório de mim comigo mesmo, assim. Vamos dizer, vamos supor que nenhum X desse tabuleiro pertence a Z, né? Porque a gente tem realmente mudanças aqui. É, então, você tem. É uma boa pergunta. Quantas vezes o valor aparece igual, né, ao que está? Então, se você tem x1 até xn, né? E tem. Você chama essa escolha aqui de positiva e essa escolha aqui de negativa, né? Você vai ter que ter escolha para o x1, escolha para o xn é igual a x1 mais xn. Ou seja, você quer que aconteça aqui com essa linha, todos os resultados sejam iguais ao que você tinha originalmente, né? Quer dizer, a soma é um número inteiro. A soma dos xizinhos que entram nessa linha é um número inteiro. Então, eu quero que a escolha de x, né? Que a escolha de x, que é igual a teto de x, ou parte inteira de x, né? A escolha seja tal. É por isso que preparar aulas IMO demora, porque você tem que pensar demais, né? De novo, eu acho que não teria muita graça não eu ficar pensando nisso aqui sozinho, aí pelo menos eu falando comigo mesmo, de repente o meu cérebro sai um pouco da inércia, né? Aí só por isso que eu estou gravando também, mas não é para aparecer, não. É meio que o meu laboratório. Isso aqui é uma coisa que a gente faz escondido quando ninguém está olhando para o papel da gente. Porque assim, tanto para o papel de escrever quanto para o papel social, né? Porque o professor, principalmente professor de turma aí, imagina, eu já fui para a Olimpíada Internacional de Matemática, então o pessoal acha que eu sou o quê? Uma máquina, né? Eu sou um ser humano, gente, eu não sei fazer questão, não, tá? Então eu tenho que pensar, ver o que que eu raciocino aqui para ver o que que eu tenho de material para levar para os meninos, e nem sempre é fácil, não. Quer dizer, geralmente é bem difícil, porque o pessoal que vai para a IMO hoje em dia, né? Eu fui o quê? 11 anos atrás. Pessoal que vai para a IMO hoje em dia, principalmente o pessoal que já começou a preparação dentro de um colégio muito grande, muito tradicional de Olimpíadas de Matemática, leva uma vantagem muito grande em cima de mim, né? Porque certas coisas eu só fui aprender muito tarde, né? É, enfim, e aí eu tendo a, a tendência é que, na verdade, eu saiba bem menos do que eles, porque eu já não estudo para Olimpíadas desde que eu parei, né, de fazer, que foi na época que eu voltei da IMO mesmo. Então, enfim, eles têm muito mais tempo livre para estudar do que eu, então é lógico que eles sabem muito mais do que eu. E aí, como é que eu posso dar aula para uma turma IMO? É sempre difícil, eu não vou mentir, é sempre difícil. E esse lado a gente nunca fala a respeito, né? Bom, enfim, o que que eu vou fazer aqui? Eu quero as escolhas que fazem isso ser igual. Então, umas vão para cima, outras vão para baixo. Eu quero que as minhas escolhas.
Rapaz, mas assim, peraí, tem uns jeitos que é impossível, né? Não tem, não é não, ó. Porque o que que acontece? É, por exemplo, essa linha 0406. Não, mas essa não vale de exemplo. Porque eu tô com medo de que se essa quantidade for, não sei, adiciona uma página. Adiciona uma página pra você pensar mais livre, ó. Tá acabando o tempo também, já só faltam 6 minutos. E se tem uma certa quantidade de escolha, vamos dizer, parte inteira de x1, mas até parte inteira de xn nessa linha aqui, né? Esses caras aqui estavam todos numa linha, algo assim. Isso aqui é igual a um certo k, sei lá. E o teto de x1, se você somar até o teto de xn, isso obviamente é igual a k mais n, né? Então eu estou escolhendo, é como se eu escolhesse a escolha de x i pode ser igual a parte inteira de x i mais zero ou parte inteira de x i mais um, né? Então é colocar como se eu estivesse escolhendo cada valor desse aqui, cada acréscimo desses vai ser zero ou 1, né? Então você gostaria que a soma dos acréscimos, né? Se acha x1 mais até xn, colocar mais L, você tem quantas possibilidades? Você quer do N, escolher L para formar esse camarada aqui, né? L dele sendo um e os outros N menos L sendo zero. N, escolher L possibilidades de trocas aqui, né? Muito bem. Aí, mas isso não ajuda muito, porque você, tipo assim, cada linha é independente, mas aí o que que você faz? Você tenta trocar as linhas uma de cada vez, né? De modo que. Quando é que vai dar errado? Tipo assim, vamos supor que você faz uma dessas N escolhe L escolhas aqui, né? É, não sei. Vou me atrapalhar com a notação. Tô pensando assim que eu faço uma escolha arbitrária do que vai ser coisa nessa linha aqui. Aí, pá, vamos supor que alguma linha deu problema. O que quer dizer que a linha deu problema para essa escolha? Quer dizer que quando você tentou escolher, você não tinha L, se você na linha I, né? Você tinha, você na linha I tinha KI mais LI, né? E aqui você tinha, tipo, RJ mais SJ na coluna J. Então, o que você está falando quando você diz que não foi possível tomar, você tomar os N escolhe LI, né? Dessa linha, é porque todas as escolhas de LI, elementos, fizeram algum camarada aqui ficar maior, né? Ou seja, a parte do S, a parte do S
que soma daqui para cima tá estourada. Se tá estourada, quer dizer que aqui eu já marquei S1 e tal, e aqui eu já marquei um total de. Se eu tenho S1 que são positivos aqui, eu tenho SJ que são positivos aqui, e o número de colunas onde isso aqui está saturado é tal que eu não consigo mais pegar LI aqui. Ou seja, nesse ponto I aqui, esse negócio já está saturado em. Ele já está saturado em. Ele já está saturado em. Que não sobrou, não sobraram LI, né? Então ele já está saturado em pelo menos. Pelo menos quanto? Acho que acabou meu tempo. Né? E sabe quando acaba o tempo, você quer continuar pensando? Já está saturado em pelo menos ali colunas de modo que eu não consigo pegar outras ali. Não é isso, não. É N menos LI. Pelo menos N menos o LI. Colunas, porque se não tivesse saturado nesse tanto, eu conseguiria pegar o que eu preciso pegar aqui, para não nenhum inteiro passar da conta. Aí eu não sei. Se ele já está saturado aqui, quer dizer que eu encontrei uma situação que não, não sei. Mas então quer dizer que, então quer dizer que a soma total das casas que coisaram aqui, que já aconteceram, que foram positivas, a soma das casas onde eu já fiz escolhas positivas é soma das casas onde eu já fiz escolhas positivas é. Por um lado, ela é L1 mais até Li menos um, né? E por outro, ela já é pelo menos, por um lado ela é isso, por outro ela é pelo menos, se eu somar todos os positivos que estão aqui acima. Por um lado ela é isso, porque essa escolha já está feita. Por outro lado ela é pelo menos S, assim, mais SJ, né? E que quanto é esse J? Não sei.
Então, isso é maior do que soma dos n menos li, soma dos n menos li menores, valores de S. Então, uma coisa que você pode fazer é, como você pode permutar duas linhas sem prejudicar o problema, e permutar duas colunas, mudar, trocar de posição duas linhas, duas colunas sem prejudicar o problema. Então, na verdade, você pode supor, sem perda de generalidade, que os S estão decrescendo, né? Ou seja, S1 menor do que ou igual até o Sn. E L1, né, também. O L1 seja menor do que ou igual ao... Como é que eu desenho um menor ou igual nesse sentido? L2, Lm, né? Você pode supor uma coisa assim. Então, aí isso aqui vai ser literalmente o Sn menos Lj. Soma do S1 até o Sn menos Lj. Então, no I que você não conseguiu fazer a troca, aconteceu isso aqui. Somatório do L1 até o Li menos 1 é maior do que ou igual a S1, é soma do S1 até o Sn menos Lj. Mas o detalhe é que acontece no final das contas que L1, a soma de, você não pode esquecer que a soma de L1 até Lm é exatamente igual à soma de S1 até Sn. Então, para acontecer um negócio desses, é, talvez vai dar uma contradição por causa disso aqui, né? Não sei, mas tá. Isso é da shortlist de 1998. Talvez eu queira ver depois. Eu agora, por enquanto, vou dar uma pausa antes de ir para o próximo problema, porque eu preciso, sei lá, relaxar um pouco. Isso aqui dá dor de cabeça. Meu Deus do céu. Tá. Pause recording. Muito bem. Aí eu vou terminar esse problema agora, eu vou passar para o segundo. Eu não vou ler a solução ainda. Assim, não é porque eu sou orgulhoso, né? É porque é tradição no meio olímpico a gente não olhar a solução de nada nunca. Só que eu devia perder esse vício, porque agora eu sou professor. Assim, eu não vou ter tempo hábil na minha vida adulta para tentar resolver todos os problemas antes de finalmente colocá-los numa aula, sabe? Eu acho que eu vou demorar muitos séculos para montar uma aula. Aí eu vou conseguir só dar umas duas ou três aulas por ano nesse ritmo. Então não vai ser viável. Então essa gravação aqui não é para ser assistida, pelo amor de Deus, ela é o meu rascunho. Mas eu vou pôr no YouTube, quem quiser assistir, assista. Não é a intenção, né? Isso aqui é meu dever escolar, é uma coisa que eu devia fazer escondido, eu vou fazer exposto. Não sei no que isso vai dar, né? Boa ou má repercussão? Acho que repercussão nenhuma, porque assim, muito pouca gente assiste a aula de Olimpíada, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Muito pouca gente em comparação com a população mundial, né? Deixa eu ver aqui. Aí eu vou copiar direitinho esse dois aqui, esse dois aqui, exercício 2. Eu não quero ver a solução está escrito logo embaixo, é um problema da shortlist de 99, né? Ah, tá aqui, pronto. Vou dar uma aumentada nisso. Muito bem, aqui, pronto.
Pronto, eu estou compartilhando. You are screen sharing. Deixa eu variar isso aqui. Share. You are screen sharing. Muito bem. Tá. Então, o que que diz o meu próximo problema? Os números de 1 a n ao quadrado estão arranjados com quadrado n por n. N maior do que igual a 2. Vamos fazer o n igual a 2, sei lá. Então, botou em alguma ordem, tipo isso aqui, 1, 2, 3, 4, sei lá. Para qualquer dois números na mesma linha ou coluna, calculamos a razão do maior para o menor. Nossa, quaisquer dois, você calcula a razão do maior para o menor. Então, por exemplo, na primeira linha, você vai calcular duas razões. 3/1, que é 3. É, enfim, né? É porque com n igual a 2 não tem muitos pares dentro de uma linha, dentro de uma coluna. Razão do maior para o menor aqui é 2. Razão do maior para o menor aqui é 3 meios. E a razão do maior para o menor aqui é 4. É, claro que você tem n ao quadrado vezes n menos um números fazendo isso, né? É porque o total de linhas e colunas é 2n, né? 2n vezes dentro de cada linha e dentro de cada coluna você tem essa quantidade de pares. É daí que vem esse número n2n menos um, né? Tá. É o menor dessas razões maiores que um, né? Hum. Qual é a maior característica possível? Então, aqui saíram quatro números, né? Então, o menor deles é o que a gente vai chamar de característica. Então, a característica dessa configuração aqui é 3 meios, por exemplo. Aí eu quero saber maior característica possível, né? Tá? Era a maior característica possível. Uhum. Então tá. Vamos lá. Eu vou marcar 15 minutos também para esse. Maior característica possível. Tenho a menor ideia. Bom, aqui é o seguinte: o 1 pode estar na mesma linha ou coluna que o 3 ou não estar, né? Se ele estiver, então estão 2 e 4, mas aí eu posso acabar pareando assim, né? Então vamos fazer todos os casos. Se o 1 estiver junto com o 3, ou em linha ou coluna, a outra possibilidade aqui é 4 e 2, né? E aí vai ficar assim: aqui é 3, aqui é 2. 4/3 e aqui é 2 também. Então, o menor de todos é 4/3. Então, a característica dessa configuração é 4/3. Então, se o 1 não estiver junto com o 3, o 1 está diagonalmente oposto ao 3, né? O 1 diagonalmente oposto ao 3 vai dar o quê? Aí tanto faz, né? 2 e 4 para cima ou para baixo, uma transposta do outro. Então, vai ficar assim.
2 daqui, 4 terços daqui, 3 meios daqui e, e 4 daqui. Então, o menor de todos é 4 terços. Então, a característica é a menor razão. Eu quero saber o maior valor possível da característica. 4 terços é 1,3. 3 meses é 1,6. Então, a resposta, no caso n igual a 2, a resposta é exatamente 3 meios, que é a razão que eu obtive entre os números que estão no meio aqui, né? É a característica é a menor razão possível. Enfim, é, característica é a menor razão. A razão é menor quanto mais próximos os números estiverem, né? Mais próximos logaritmicamente falando, né? Hum, não sei. A minha impressão é que vai dar assim, né? Tipo, você vai pegar o número que está no caminho, assim, n ao quadrado, digamos, para n par, né? Aqui é n ao quadrado sobre 4 mais um sobre n ao quadrado sobre 4, né? Muito provavelmente você consegue provar que é isso aqui. Para o n igual a 2 é, né? 8 sobre 4 é não. N ao quadrado sobre 4, não sei, tô viajando. Eu queria metade, né? Tipo assim, se você escreve os problemas. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: dá muita vontade de falar que é assim, ó, 2, 3, etc., até n ao quadrado menos um, aí o n ao quadrado. Tipo assim, a maior razão possível, do maior para o menor, é isso aqui, né? E, tipo assim, se você forçar qual é a menor razão possível, é claro que a menor razão possível entre dois números desse tipo é a razão entre, por exemplo, vamos supor, um menor do que igual a menor do que b, menor do que igual a n ao quadrado. Aí o a está na mesma linha e coluna que o b, né? Por exemplo, assim, né? Assim. Daí o que que acontece? Obviamente a razão que você vai tomar deles é b sobre a. A razão que eu quero levar em conta é a menor possível. Então, se eu olhar para a menor possível, se ela é menor, significa que significa que b menos um é igual a A, ou b menos um não está nessa mesma linha, tá? Então, eu vou imaginar assim, que, que o caso é esse aqui, né? B menos um é igual a A, ou seja, eu estou falando de uma razão do tipo A mais um sobre A, né? Só que eu quero, de novo, a razão menor possível. A razão menor possível é quando o A é o maior possível. Então, só que assim, quando eu forço essa razão a ser ela própria a maior possível, né? Esse B sobre A, na verdade, ele é sempre, é, eu quero saber o menor valor possível disso. O menor valor possível é quando isso aqui acontece e quando A é igual a n ao quadrado. Então, esse cara aqui é pelo menos um mais um sobre n ao quadrado, né? Não importa o que aconteça, a razão entre quaisquer caras desse tipo aqui é maior do que igual a um sobre um mais um sobre n ao quadrado. A pergunta, podem ser todos eles desse tipo? Não, né? É claro que para qual caso acontece igualdade? Quando você está falando exatamente, na verdade, o n ao quadrado menos um, né? Porque o a maior possível aqui no caso seria n ao quadrado menos um. Tá.
O caso aqui, a igualdade é exatamente quando A é igual a n ao quadrado menos um e B é igual a n ao quadrado. Só que se acontecer do A ser igual a n ao quadrado menos um e B ser igual a n ao quadrado, esses dois caras estão na mesma linha. Só que eu tenho outras n menos um linhas, né? Que vão parear outros tantos que vão fazer razões um pouco maiores, né? Então talvez as razões sejam assim, né? N2 sobre N2 menos um, N2 menos 2 sobre N2 menos 3, né? Etc. Aí vai até N2 menos 2N mais 2 sobre N2 menos 2N mais um, né? E aí, se você for pegar realmente a menor dessas razões, a menor dessas razões, ainda não vai. Peraí. Ainda é isso aqui. Não, mas ele quer saber o maior valor possível da característica. Será que não é isso aqui, então? Não sei. Não sei. Eu não sei o que eu realmente quis dizer. Eu só queria dizer que era talvez a razão entre os caras do meio da história aqui, né? É, 3 e 2 aí, sei lá. É, eu podia. Deixa eu olhar quanto tempo ainda tem disso. Eu tô enrolando super. Eu podia ter tido uma ideia bem melhor nesse problema já. Meu processo de pensamento tá nem um pouco otimizado, sabe? Vou fazer um teste aqui assim nesse. Meu Deus, eu perdi a margem totalmente da folha. Vamos fazer um teste com N igual a 3. Eu vou simplesmente pôr o tabuleiro do jeito que você imagina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dificilmente eu vou conseguir testar todos os casos, né? É, eu quero. Então você vai ver todas as razões. Então aqui você tem três razões por linha, né? Tem três meios, você tem três e você tem dois. Nessa linha você tem seis quartos, você tem seis quintos e você tem os cinco quartos. Nessa linha você tem o 9 7, 9 8, 8 7. Nessa coluna você tem o 7, o 4 e os 7 quartos. Nessa coluna você tem o 8 quintos, o 2 que é 4, né? Não. 8 quintos, 8 sobre 2 que é 4 e os 5 meios, que é 2,5. E na de cá você tem o. Pô, burrice, né? 9 sobre 3 é 6, 9 sobre 6 que é 3 meios, 6 sobre 3 que é 2. Por que que eu não peguei a menor razão? Pegar sempre a menor, né? A menor desse negócio aqui é o 3 meios. A menor disso aqui é 1,5, 1,2, 1,25. A menor é esse aqui. Aí você quer a menor desse pedaço aqui, 9 sétimos ou 9 oitavos. Certamente 9 oitavos é menor. 9 oitavos é menor do que 8 sétimos, né? Eu acho que certamente em cada linha, em cada coluna, só o que interessa é a menor razão, né? 7 4 e 7 quartos. Deixa eu ver. Essa aqui é a menor, né? De novo, a razão, a menor foi a razão entre os maiores. Uhum. Mas será que é sempre assim para qualquer permutação ou porque que é só porque que estamos de PA, né? É,
8 quintos é 1,6. 5 sobre 2 é 2,6. Então, o menor tá aqui. É, e aqui a razão 3 meios é menor. Tá, então aqui a gente vai ter que eliminar entre todas essas, para você pegar a menor que saiu aqui. Essa aqui é 1,125, essa é 1,2, essa é 1,2. Então, essa que tá fora, essa que tá fora. Essa aqui é 175, essa aqui é 1,6. Então, essa que tá menor, essa que tá fora. Então, 6, 1,5, essa que tá fora. Entre 9 sobre 8 e 3 meios, qual que é menor? Essa daqui, né? 9 sobre 8. Então, a resposta no caso n igual a 3 é o quê? Ele quer, isso aqui é a característica, né? A característica que está sendo isso. É, maior possível característica. Bom, como eu achei 9 oitavos, a maior característica possível é pelo menos 9 oitavos. Tá bom. Em geral, né? é, se em cada linha dessas só interessa a menor razão certamente toma, por exemplo, se você tem uma linha, só me sobraram 2 minutos para pensar nesse problema. Por exemplo, se você tem uma linha x1 até xn, que segue assim, né? Tá acontecendo essa linha aqui assim. É, hum. Tururururu. O que que acontece? Eu quero a menor razão possível entre o maior e o menor. Certamente eu estou fazendo xi, certamente se j for maior do que i mais um, então o que acontece? O x mais um sobre o xj é menor do que, perdão, x mais um sobre xi, eu quero dizer que é menor do que xj sobre xi. Ou seja, o que vai acontecer é que eu vou eliminar essa razão, né? Então, a razão que me interessa é isso aqui. Sempre é da forma x mais um sobre xi. Então, se você ordena os números de uma linha, a razão é sempre dessa forma aqui. Você está tomando razão entre dois camaradinhos consecutivos, né? Da ordem. Agora, quais são os dois camaradinhos consecutivos da ordem? É, porque se eles formam uma PA, com certeza isso aqui vai ser máximo quando, isso vai ser mínimo quando você está falando dos últimos termos aqui, né? Que nem a gente fez aqui. Mas meu tempo já acabou também para essa questão. É, você consegue ter pelo menos uma estimativa, né? Se você faz o análogo, né? Se você faz a tabela com A e J igual a N vezes I menos um mais J, né? Faz essa tabela aqui, que é simplesmente a forma genérica de escrever esse quadrado, né? A tabela mais óbvia possível, você calcula a característica dela e a resposta vai ser maior do que igual ao cálculo nessa característica aqui. Só que o que que acontece? Para essa tabela, é, acaba que eu tenho aqui
um 75, um 6, esses camaradas vão diminuindo, né? Então o menor está aqui na ponta e está aqui na ponta, né? E aí o que ganha provavelmente é esse aqui. E aí você vai achar assim, resposta maior do que ou igual a, resposta maior do que ou igual ao o análogo do que seria o 9 sobre 8 aqui, né? Que é n ao quadrado sobre n ao quadrado menos um. Que por algum motivo eu suspeitava daqui também, mas enfim. Será que tem como a característica ser igual a... Bom, igual a gente já viu que tem, né? Se você fizer as razões aqui, você vai ver que vai dar isso. A razão menor possível é a razão entre esses dois caras da ponta aqui, né? É, então, o que eu provei é que existe um tabuleiro com a característica igual a isso, mas eu não... Uhum. Existe um tabuleiro com essa característica, mas não quer dizer que essa característica seja a mais alta possível. Então, por exemplo, é óbvio que é só você tirar o n ao quadrado da linha da coluna do n ao quadrado menos um, você certamente não vai conseguir essa razão de novo. E aí a sua característica, obviamente, vai ter que ser maior do que isso, porque todas as razões são extremamente maiores do que isso. Então você já sabe que dançou quando você deixa, tipo assim, na verdade, na verdade, isso aqui é a menor característica possível. Isso aqui é a resposta diametralmente oposta à que ele quer. Isso aqui é a menor característica possível. É a menor característica possível. Mas por que que eu quero a maior? Não sei. Como é que eu faço a maior? A maior característica possível talvez seja. Não vai ser a maior razão possível, né? Tipo assim, a maior ou menor razão possível. Então você vai olhar para dois N razões diferentes e vai torcer para todas elas serem bem grandes. É tipo assim, de cada linha você está pegando a mínima, depois de todas essas mínimas você está pegando a mínima da mínima, né? Então, o mínimo do mínimo, aí você quer saber qual é o maior mínimo possível. Você quer um tabuleiro que todas as razões sejam muito grandes, né? Para essas razões serem todas muito grandes, como é que faz? Não sei, não sei. Essa é a pergunta que eu vou deixar para o próximo episódio. Tá, todo esse quadro foi para me dizer o que o problema não quer. Que o que o problema não quer é a menor característica possível, que é o que eu encontrei. O que ele quer é a maior característica possível. Mas eu não vou mais pensar sobre esse problema. Eu vou pensar sobre o próximo problema da lista
nosso amigo, como era o nome mesmo dele? É, Andrei, sei lá do que, deixa eu ver. É um nome diferente, é um nome estrangeiro. Isso, Andrei Jorza. Jorza, não sei. Tá bom, eu sei que eu vou tirar um print disso aqui agora, que é o problema 3, né? Isso, problema 3. E agora eu vou. Problema 3 do Torneio das Cidades de 96. Torneio das Cidades é uma prova muito boa. Eu gostava muito do Torneio das Cidades. Tem coisa muito bonita nas provas do Torneio das Cidades. Tá, então tá aqui. É, valendo, talvez? Deixa eu ver. Deixa eu primeiro entender o enunciado, depois eu começo a marcar o tempo. Diz assim, que você tem uma tabela 2 elevado a n por n. Hum, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um fundo de quadriculado aqui nessa folha. Pronto, me ajuda. Aí eu vou fazer o exemplo com n igual a 3. É, n igual a 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tô imaginando assim, duas n linhas por n colunas, né? Então, você tem essa tabela louca aqui. Uhum. É, all the different n apples of the numbers, mais, e menos, isso. Então, digamos, menos 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 um. Tá, então alguns vão ficar substituídos por zeros. Prove que podemos escolher um subconjunto não vazio de linhas, de modo que a soma de todos os números escritos neles é zero. Então, por exemplo, eu vou escolher algumas. Some numbers were replaced by zeros, tá? Sei lá. Uma escolha muito peculiar aqui de números substituídos por zero. Pronto. Assim. Aí eu vou botar assim. Sei lá. Digamos que seja isso. Aí prove que podemos encontrar um conjunto não vazio de linhas, tal que a soma de todos os números escritos nessas linhas é zero. Bom, vou escrever todas as somas e tentar encontrar um conjunto de. Eu vou começar a marcar os 15 minutos, né, também, porque senão eu esqueço. Isso, valendo. Porque se eu ficar mais do que 15 minutos também não tem graça. 3, 2, 0, menos um, 2, menos 2, 0 e menos 3. Acha um conjunto de soma zero aí. Bom, não precisa procurar muito, né? Esse conjunto aqui tem soma zero. Ele já é uma linha com soma zero, né? Então, é claro que se alguma linha tem soma zero, acabou. Se alguma linha tem soma zero, acabou, né? Ahn,
E aí? Então, nós vamos tentar encontrar de uma maneira que as linhas não tenham soma zero, né? Então, porque senão o problema é trivial. Então, vamos tentar fabricar uma situação em que as linhas de soma zero não existam. Isso é só para eu lembrar que isso aqui era um menos um, era um menos um, né? Então, a soma desse aqui era um. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse camarada aqui de baixo também e vou trocar por zero, porque senão eu vou ter menos um. Claro, aqui também continua óbvio, né? Porque sim, dá para escolher um conjunto não vazio de linhas, tá? Que a soma seja zero. Bom, se tiver duas linhas com somas simétricas também, né? Acabou. Então acabou o problema se eu tiver uma linha somando zero e acabou o problema se eu tiver duas linhas simétricas. Agora, cada casa pode ser um menos um ou zero, né? O que significa que cada linha tem soma, eh, cada linha tem soma menos n menos um, etc. Menos um, zero, um, etc. N menos um, n. Ou seja, cada linha tem a soma dentro desse conjunto aqui, né? Cada linha tem a sua soma dentro desse conjunto aqui. Beleza. Muito bem. E aí? E aí que você tem N linhas, né, ao todo. Na verdade, cada linha tem N entradas, né? Cada linha tem N entradas, cada entrada vai de menos um até um. Então, cada entrada, cada soma vai de menos N a N. Se tiver alguma linha com soma zero, já acabou. Então, você corta isso aqui. E então, se você tiver duas simétricas, acabou, né? Acho que tem uma importância nesse negócio aqui. Que você fez aqui, all the different and tuples. Isso é relevante. All the different and tuples. E aí você é, troca algumas entradas por zeros.
Essa informação é relevante de que são todas, né? Ainda falta 8 minutos. Se alguma linha tem soma zero, acabou. Se tiver duas linhas com somas simétricas, acabou. Eu tenho duas. Tem 2 elevado a n sequências. Então, ou o lado de cá, tem 2 elevado a n sequências ao todo. Umas vêm para o lado de cá, outras vêm para o lado de cá. Então, por exemplo, você pode supor, sem perda de generalidade, que o lado de cá tem pelo menos 2 elevado a n menos um sequências. Essas sequências são necessariamente distintas? Não, né? Por causa do zero. Por causa do zero, elas não são necessariamente distintas. E se você tiver. Uhum. Bom, você tem sequências que são naturalmente simétricas, né? Tipo assim, essas aqui não estão alteradas pelos zeros, elas estão in natura, né? Não tem alteração de zeros aqui. Então elas estão presentes. Então quer dizer que dessas duas sequências, para isso que o problema fala dar errado, ao menos uma delas tem que ser alterada por um zero. Será que o caso n igual a 2 não é mais fácil ainda não? N igual a 2 você tem uma tabelinha assim, né? N igual a 2 você tem uma tabelinha assim, ó. 1 menos um menos um menos um menos um. Eu tenho que alterar algum desses e eu tenho que alterar algum desses. Seguramente. Aliás, esse aqui eu tenho que alterar os dois, inclusive, né? Então deixa eu tentar alterar. Esse daqui talvez virar um zero. Essa soma vai ficar menos um. Se eu alterar esse aqui para zero, essa soma dá um e dá ruim. Então eu sou obrigado a alterar para cá, né? Mas essa soma aqui dá menos um. Essa soma aqui dá menos um. Aqui dá 2 e menos 2. Se eu fizer essa soma dar um, vai dar ruim. Se eu fizer ela dar zero, vai dar ruim. Se eu fizer ela dar. Não, já deu ruim aqui já. Se eu apagar o outro, vai dar zero. Entendeu? Se eu apagar mais um, menos um daqui, para igual a 2 é fácil. Cada uma dessas linhas do meio tinha que ser mesmo apagada, porque já tinha soma zero, né? Então tem que ser apagada em algum lugar. Se eu apagar nos dois lugares, vai dar ruim, porque a soma vai dar zero. Então, essa tem que ser apagada numa das posições exatamente. Essa outra tem que ser apagada numa das posições e não pode ser em posições de sinais opostos, porque senão essas duas já vão somar zero. Então tem que ser zero e zero assim, deixando os dois menos uns. Ou então o contrário, zero, zero aqui deixando os dois uns, que são posições análogas, a menos a troca de sinal da tabela inteira. Tá?
Aí, dessas duas aqui, também alguma vai ter que trocar de sinal, né? Então, vamos dizer que seja essa aqui. Vai ter que trocar. Se eu trocar uma casa por zero, aqui dá um e aqui dá menos um. Então, barrou, né? Se eu trocar as duas casas por zero, a própria linha vai dar zero. Então, não tem como você escapar, né? Não tem como você escapar. Beleza. Não tem, no caso igual a 2 é fácil ver que não tem como escapar. Mas e para além disso? Tu tentar muito avacalhar a tabela de cima, não sei. Hum, eu não sei, eu olho um problema assim, eu começo a ficar sem ideia, porque, pô, como que faz? Sei não. Valei-me São Francisco defender-me dos animais, porque eu não sei o que que faz nesse programa, não. Tem 2 minutos ainda, eu vou ficar comendo caneta aqui, olhando pro tempo, porque não me parece uma ideia, não. E se escolher um conjunto arbitrário de zeros para mudar, de casas para mudar para zero, você faz o quê? Você soma todos os conjuntos de somas possíveis? Você faz 2 elevado a n, você faz 2 elevado a 2 elevado a n somas e vê que muda zero? Não sei. Indução, será que não dá para fazer indução, não? Tipo assim, é, você tem uma subtabela, 2 a n menos um por n menos um aqui dentro, né? Peraí. Você tem uma subtabela, ai caramba. Subtabela sim, né? Então, por exemplo, não, mas aí, suponho que isso aqui tem um conjunto que dá soma zero. Como é que a gente sabe o que que acontece para cá, né? Não sei. A última casa atrapalha. Eu até pensei em fazer indução, mas a última casa parece que atrapalha, né? Hum. Então, não sei. Acho que eu vou passar de problemas. Faltando 20 segundos também. Então, também não sei o que fazer com esse problema. O recurso que eu tenho é passar para o próximo, né? Claro, eu poderia também ver a solução do problema, mas aí, tipo, não tem muita graça, talvez. Acho que eu vou fazer de blocos de 4 em 4. Acho que já meio que começa a mudar o tema agora, né? Muda o tema. Então, tá bom, eu vou fazer o primeiro problema do próximo tema, não tem problema não. Quer dizer, tem problema, mas o problema tá no próximo tema. Entendeu? KKKKK. Não tem problema, mas não tem problema não. Porque a lista tem problema e não tem problema é mudar para o próximo problema, entendeu? Começa a sessão de real numbers. Um problema da Romênia do ano 2000. E aqui o fundo pode voltar a ser branco, eu acho. Tá.
Aí ele diz assim: lattice figures made of unit squares in the lattice plane. Ah, pode voltar com quadriculado. Essas figuras, então você tem duas figuras no quadriculado. Essas figuras podem ser transladadas em qualquer direção. Escreve-se números reais em cada quadrado, de modo que para qualquer translação do F1, a soma dentro dele é positiva. Prove que existe uma translação de F2. Tá, então você tem uma figura F1 muito estranha no plano que você não sabe o que que é. Pode ser um treco, inclusive assim, ó. Eu tô tentando entender. Por exemplo, ela pode ser assim e assim. E assim com alguma coisa separada também, né? Tipo assim, sei lá, algo assim, ó. Pá, 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 pá. Isso aqui tudo, mais isso aqui, mais isso aqui. Tô imaginando uma coisa mais maluca possível, né? Essa aqui é o que ele chama de F afrescalhado 1, né? Então, e aí a F2 pode ser um treco mais regularzinho, assim, tipo isso aqui, sei lá. Pronto. Isso aqui é a figura 2. Uma coisa muito maluca. Tá. Então você escreve números reais dentro de cada quadrado, de modo que a soma dos números dentro desse treco é positiva. Sempre. Para qualquer posição que você colocar ele no plano. Então você usa esse F1 como se fosse uma lente, né? Translada ele para qualquer posição do plano e o que ele diz aqui. Blá, 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 para qualquer posição do plano. Qualquer posição que esse treco aqui tiver. A soma dos números que tiver aqui dentro, mais aqui dentro, mais aqui dentro, é positivo, tá? Então, soma positiva. Enfim, por quê? Porque cada casinha dessa tem um número real escrito dentro, né? Assim, do plano inteiro, toda a página e mais as bordas da página para além, para todo lado, cada quadradinho do, do meu papel tem algum número real, né? Eu não sei qual é, mas o que ele me fala é que dentro de qualquer lente desse tipo, dentro de qualquer recorte desse tipo, transladado para onde você quiser, a soma de todo mundo é positiva. E aí o que ele quer que você prove é que existe alguma translação de F2 tal que a soma dos números escritos nela é positiva. Tá. A configuração dos números reais depende de alguma maneira da figura 1, né? A configuração tem que cumprir o requisito para essa figura esquisita. Mas a F2 tem bastante liberdade, né? Tipo assim, é verdade para qualquer figura F2. Então é verdade, inclusive, para um quadrado, né? Sei lá. Então, claro, é, se eu consigo fazer a figura F2 ficar contida dentro de uma cópia da figura F1, acabou, né? E outra coisa, qualquer translação da F1 é positiva. E para F2 eu só preciso de uma que seja positiva. Eu vou começar a marcar o tempo, porque eu já comecei realmente a pensar no problema. Sei lá, estranho, algo estranho de se pensar.
Em particular, né? Assim, é claro que você vai pôr uma cópia dentro do F1, põe uma translação do F2 de modo que ele caiba exatamente dentro de uma cópia do F1, né? Por exemplo, aqui é possível. Esse pedacinho aqui está dentro do F1, né? Se você fizer assim, né? Esse pedacinho aqui é exatamente o que está aqui, né? Parece uma calça, sei lá. Então é claro que nesse caso você tem uma cópia do F2 contida dentro do F1. E aí, como você tem um F1 que tem soma positivo, você translada esse F2 para dentro dele. E acabou, né? Se F2 também for um quadradinho só, porque um caso particular de figura, tipo assim, qualquer quadradinho em particular cabe dentro de qualquer figura que não seja vazia, né? Tá bom. Aí, pera, isso tá certo, isso que eu tô falando? Não, né? Não tá certo. Porque a soma em todo mundo aqui ser positiva não implica que a soma dentro dessa região aqui é positiva. Então, na verdade, essa parte aqui que eu escrevi está errada, né? Isso aqui é um absurdo, isso que eu escrevi, isso é uma nota muito grande, né? Ainda bem que, como eu disse, isso aqui não é uma aula, isso aqui é um... Eu nem sei por que que eu estou gravando isso, meu Deus do céu. É porque para as pessoas verem como o meu processo de pensamento é normal, que nem o delas mesmas. Então, beleza. Não sei. Se o F2 for só um quadradinho, aí sim acabou. Por quê? Porque eu posso. Ah, sim, essa parte é importante. Eu realmente não posso decompor essa F1 em união disjunta de F2. Mas eu posso compor em união disjunta de quadradinhos. Então, o caso em que acabou é o seguinte: se F1 for união disjunta de cópias de F2, aí sim acabou. É mais forte do que simplesmente estar contido, né? Por exemplo, é, acho que a única região disjunta tal que eu consigo particionar F1 como união de cópias é. Não, união de cópias disjuntas, eu acho que não, eu ia falar besteira, mas eu acho que só o quadradinho, né? Isso é uma boa pergunta, isso é uma pergunta interessante. Não sei. Pois é, em função dessa região aqui, esse negócio tem que ser positivo, esse negócio tem que ser positivo. Você faz uma cópia de F1 em cima de F1. E como é que você prova que... que você pode afirmar sobre a interseção entre duas cópias aqui ser positiva? Sei lá, cara. É, tem que arrumar... Vamos, por exemplo, ó, em vez de a gente particularizar F2, vamos particularizar F1, ó. Se o F1 for um quadradinho assim, acabou, né? Porque isso quer dizer que em cada quadradinho a soma dessa região é positiva. Então, qualquer que seja F2 pode ser o monstrengo que for, porque F2 é, é a união de partes de F1, e em cada parte de F1
a soma é positiva. Então, de novo, o que a gente tinha é, se F1 for união disjunta de cópias de F2, acabou. Por quê? Dentro de alguma cópia de F2, dessas, a soma vai ter que ser positiva, porque a soma dentro do F1 todo é positiva. Não dá para ser um número positivo somado com soma de números negativos, né? Enfim, ou nulos. E aqui é a recíproca. Se F, a recíproca não, a assimétrica, né? Se F2 for união, se F2 for união disjunta de cópias de F1, acabou. Portanto, esse caso aqui é o mais óbvio, porque esse caso aqui obriga todos os números a serem positivos. Aí, por exemplo, tá? É, na verdade, outro exemplo de F1 aqui que eu não saberia resolver. Por exemplo, é, é porque é estranho, né? Tipo assim, se o F2 for um negócio desse tipo aqui, né? Se eu pegar essa mesma coisa aqui, F2 aqui, por exemplo, assim. Aí o jeito de eu fazer isso. Então, se eu quisesse esse F1 com esse F2 aqui de cima, aí o que que eu faria? Eu faria assim, soma dentro de qualquer dominozinho é positiva. A soma de quaisquer dois números vizinhos é positiva. Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Você faz uma cópia desse mesmo cara à frente aqui, ó. Você faz duas cópias dele. Aí o que que você faz? Você considera que isso daqui, mais isso daqui, mais isso daqui é positivo. Vamos fazer assim, então. Eu consigo provar certos casos do F2. Por exemplo, F2 é um quadradinho. Tem como ter um quadradinho positivo? Tem, né? Porque algum dos dois vai ter que ser.
Se o F, dentro do F1 tem um que é positivo, é aquele caso, né? Aqui no caso, o F1 é a união disjunta de elementos do tipo F2. Então, em qualquer região do tipo dessa daqui, ó, qualquer região do tipo F2 sendo M linhas por N colunas, N par. Acabou por quê? Porque eu consigo dividir assim, né? Em várias coluninhas e em cada lugar desses. A soma é positiva, então a soma na região toda é positiva. É, então, me dá um exemplo de uma coisa que é difícil de fazer. Por exemplo, por que que eu garanto que existe um quadrado desse tipo assim positivo? Porque se esse aqui for negativo, eu faço isso aqui e colar nesse aqui, né? Você faz isso aqui, ó. Você cola um F2. Só que esse negócio é igual a uma união dos F1s com os F1s, né? Só que isso aqui é positivo. Então, algum deles vai ser positivo, né? Então, isso resolve. Na verdade, se eu achar uma mesma região se uma mesma região do plano que seja união disjunta de cópias F2 e cópias de F1, acabou. Então, isso aumenta, se uma mesma região no plano for união disjunta F1 de cópias só de F1 e de cópias só de F2, acaba, né? Por quê? Você tem uma região estranha. Aí você parte ela em partes que são F1, 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 F1. Aí tudo isso é maior do que zero. A soma da região R é maior do que zero. Só que você pega essa mesma região e divide em partes que são do tipo F2, F2. Como a soma na região é maior que zero, alguma das regiões aqui vai ter que ser, uma das somas dentro desse F2 vai ter que ser responsável por esse sinal positivo. Certo, isso é verdade. E meus 15 minutos estão acabando aqui também já. Então, na verdade, para esse caso aqui, qualquer M por N já está resolvido, né? Porque certamente você pode pegar uma região que é M por N. Então, você colou essa mesma região aqui, ó, F2 aqui. E aí esse cara é com certeza uma união de dominózinhos, tá? Então, esse caso aqui, para qualquer retângulo, está resolvido. Enfim,
Sei lá. Já acabou meu tempo também nesse. Enfim, acho que eu vou encerrar esse vídeo por enquanto, porque já tá na hora de dormir já, né? Enfim, quatro problemas, é até alguma coisa. Sei lá. Depois eu vejo as soluções deles e eu penso mais, enfim.